Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães falando conosco direto da capital federal. Boa tarde para você, Vera. Boa tarde, Cássia, Marcela, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Sim, direto aqui de Brasília. Oi, Vera, boa tarde para você. Ô, Vera, o que você nos conta em relação a novidades sobre a possibilidade de instalação da CPI dos atos democráticos? A quantas anda essa história, hein? Pois é, Cássia, está se discutindo muito aqui em Brasília isso, porque a gente está aí na semana que antecede a escolha dos novos comandos da Câmara e do Senado. E essa vai ser uma pauta já da largada da nova legislatura. Vários senadores, deputados apresentaram requerimentos para a instalação de CPIs. O primeiro a ser apresentado, que já tem as assinaturas necessárias, foi apresentado pela senadora Soraya Tronic, do União Brasil de Mato Grosso do Sul, e ela tem feito aí reuniões com o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, para que seja lido o requerimento logo já na abertura dos trabalhos. E dessa vez, o Rodrigo Pacheco, que lá na CPI da pandemia segurou a leitura, entendia que não havia necessidade de uma CPI naquele momento, que CPI no momento de pandemia não seria conveniente, e depois teve de ler o requerimento da CPI a mando do Supremo Tribunal Federal. Dessa vez ele está com uma postura diferente. Ele acha que sim, há um fato determinado e muito concreto a justificar uma CPI, que é o fato de que os três poderes tiveram a sua sede atacada e foram ali alvo de um ato terrorista, e ele não vai segurar a leitura desse requerimento. Então, caberá aos partidos e à liderança do governo decidir a conveniência política de se instalar uma CPI ou não nesse momento. O ex-presidente, não, o atual presidente Lula, em entrevista à Natuzaneri, disse que não acha que é o caso de uma CPI, porque pode ser palco para acirrar as polarizações e os ânimos. Mas aí, Cássia e Marcela, a gente vai ter uma situação inusitada. Rodrigo Pacheco lendo prontamente o requerimento, e o líder do governo, que vem a ser o senador Randolfo Rodrigues, que era o proponente lá da CPI da pandemia, foi vice-presidente, foi um dos mais atuantes, tendo de decidir se vai pedir que não se instale uma CPI. Então, a terra plana capota, o mundo dá voltas, e as situações podem se inverter, aí os papéis podem se inverter diante desse assunto. É curioso, né, Vera? Mas me diz uma coisa, por que Lula não quer essa CPI, Vera? Tem algum motivo específico por isso? Eu acho que a maior preocupação do presidente, o maior temor, é que isso acabe acirrando os ânimos entre as Forças Armadas e o governo. Se virar um palco, a CPI, para ali fulanizar e dizer o papel desse ou daquele general, desse ou daquele militar, no acobertamento dos acampamentos antidemocráticos, na proteção aos manifestantes e até na defesa de coisas como intervenção militar, etc., ele teme que isso acabe por acirrar ainda mais os ânimos com os militares. Esse é o ponto mais sensível do governo hoje, é aquele que demanda mais cuidado por parte da ala política do governo, saber como punir os militares que efetivamente se envolveram nos atos, sem que isso pareça ali revanchismo contra a instituição das Forças Armadas. E numa CPI isso é menos controlável ainda, porque é um holofote posto sobre o tema, militares podem ser convocados a depor e se recusar, por exemplo, aí, e isso causaria aí um acirramento dessa relação que já está muito estressada, muito tensionada, Marcela. Então, o principal problema do governo é evitar que haja mais esse problema com os militares, uma relação que ainda não está pacificada. Agora, você acredita, Vera, que considerando aí os dois lados dessa questão, a possibilidade maior é de haver
ou não haver uma comissão parlamentar de inquérito? Eu acho que vai haver um clamor muito grande por CPI. E, nesse caso, o presidente vai se ver diante da circunstância de que os seus apoiadores, seus eleitores, vão defender a CPI. Tem defendido isso nas redes sociais, tem defendido uma postura bastante enfática do governo contra qualquer possibilidade de composição com os golpistas. O brado ali, do bordão do sem anistia, está muito forte. Então, o próprio governo pode acabar tendo de ceder e concordar que uma CPI é necessária. Fazendo uma analogia com o que houve nos Estados Unidos, se a gente vê que lá é um comitê, não é uma CPI, é algo um pouco diferente. O comitê tem um caráter permanente, mas foi o Congresso que investigou os atos do Capitólio. Então, me parece pouco provável que o Congresso fique fora de uma investigação como essa. A gente já tem investigação pela PGR, já tem a Polícia Federal, vai ter o Judiciário atuando muito fortemente, mas o Congresso não vai querer ficar fora desse acerto de contas necessário quando o Brasil viver a iminência de um golpe de Estado, e o Poder Legislativo também foi atacado, também sofreu muitos danos. Então, eu acho que o governo pode resistir, pode tentar mitigar esse enfrentamento com os militares, mas uma CPI tem muito apelo popular e vai ter também adesão na base governista. Eu acho que é algo difícil de conter, como foi difícil de conter a CPI da pandemia e outras CPIs paradigmáticas do passado. Vera Magalhães, muito obrigada pelas informações. A Vera que continua em Brasília e volta mais tarde aqui à nossa programação. Até mais, Vera. Até mais, um ótimo jornal para vocês e até amanhã. Até, Vera.